Alô, galera colorada, aquele abraço! Mais uma vitória do Inter dentro de casa, fazendo valer o fator Beira-Rio, 4-2 para cima do Goiás. O placar foi, digamos, elástico, mas o Inter sofreu em determinados momentos da partida. Alan Patrick marcou 2 dos 4 gols do Inter. Maurício fez o primeiro. O Depena, no finalzinho da partida, nos acréscimos, fechou o placar 4-2 o Inter, que agora chegando a 57 pontos na tabela, abrindo uma boa vantagem sobre o Galo, que é o 7º colocado, lembrando que é G6 para vaga direta. O Inter abre 11 pontos aqui, ó, a classificação, ó. O Inter tem 57 contra 46 do Galo, que ainda joga na rodada, pega hoje no final da tarde o Ceará lá em BH. E o Inter nesse momento abre 17 de vantagem sobre o Botafogo, que tem 40, que é o 9º colocado. Na briga pelo G6, o adversário é o Galo. Na briga pelo G8, o adversário é o Botafogo. Botafogo que joga também hoje à tarde no Morumbi, 4 horas, contra a equipe do São Paulo, que também tem 40 pontos na tabela. O Inter torce por um empate entre São Paulo e Botafogo e, claro, por tropeço do Galo. No momento, portanto, o Inter crescendo na tabela. Fala sobre o jogo na sequência aí. Que belíssima esta camisa rosa do Internacional, em alusão ao Outubro Rosa, nesta campanha de combate ao câncer de mama. Então, parabéns aí pela iniciativa do Esporte Clube Internacional. Vamos pro jogo. Começou a partida, vou rodar aqui para você analisar comigo aqui, ó. Começou a partida e esta defesaça do Kehler. 1 minuto de jogo e o Kehler já fez esta defesa sensacional aí, salvando o Inter tomar o gol no estádio Beira-Rio já no começo da partida, o Kehler. Bom, aí na sequência teve o gol do Inter, que a gente vai rodar agora aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos rodar o gol do Inter, rodando o gol do Inter aí. Uma jogada em que o Depena acaba roubando a bola, passou pro Pedro Henrique, o Pedro Henrique fez aquilo que está no manual, cruzou a bola na pequena área e o Maurício colocou para a rede. O Inter fazendo seu primeiro gol no estádio Beira-Rio, parecendo que a vitória seria mais fácil do que foi. Quando eu digo fácil, mais fácil do que foi, eu digo em relação não ao placar, mas ao desempenho da equipe, porque realmente o Inter sofreu e sofreu muito, principalmente no primeiro tempo da partida. Bom, aí teve o gol de empate do Botafogo. Vamos lá rodar o gol de empate do Botafogo aqui. Sistema defensivo do Internacional acabou falhando e, sem querer, o Bustos acabou tocando com o braço direito. Ao tentar cabecear a bola, tocou com o braço direito da bola, consequentemente, penalidade máxima para a equipe do Botafogo. Quem é que vai para a cobrança? Ele mesmo, Pedro Raul, marcando o seu primeiro gol na partida. O Pedro Raul empatando o jogo em 1-1 no estádio Beira-Rio. Aí o seguinte, estádio Beira-Rio que já estava, obviamente, jogando a favor do Internacional. A partir desse lance, como é que eu vou dizer assim, não é que começou a jogar contra, mas já começou aquele murmurinho lá no Beira-Rio. Até que o Internacional, melhor na partida, conseguiu fazer, vamos rodar aqui, o seu segundo gol para virar a partida, não, para ficar de novo na frente. Essa bola lançada na área para o Pedro Henrique, em posição legal, aí naquele bate-rebate, o Alan Patrick conseguiu colocar a bola para a rede, fazendo aí o 2-1 para o Internacional. Depois, primeiro, o Pedro Henrique está impedido, não está impedido. Depois, a bola tocou na mão ou não do Alan Patrick? Não, tocou na mão do zagueiro da equipe do Goiás. O Inter conseguiu fazer esse segundo gol que dava a ele, Internacional, uma certa garantia, uma certa tranquilidade no jogo, ainda no primeiro tempo da partida. O problema é o seguinte, a partir do gol marcado pelo Internacional, o Inter tinha as ações da partida, mas o Internacional, digamos assim, não conseguiu ampliar a sua vantagem no primeiro tempo. 2-1, o resultado que estava indo para o intervalo, uma certa garantia para o Internacional, mas o erro defensivo, aliás, mais um erro defensivo, o Inter que não estava errando defensivamente, acabou errando de novo no finalzinho do primeiro tempo, e aí Pedro Raul cobrou esse escanteio para o Goiás, e o Pedro Raul no rebote, a bola tocou no travessão, sobrou para ele, voltou para ele, e o Pedro Raul colocou para a rede do Internacional, empatando o jogo aí em 2-2 no estádio Beira-Rio. Portanto, terminando o primeiro tempo com a vitória, aliás, com o empate em 2-2 e, consequentemente,
um começo de segundo tempo já foi meio ruim para o Inter, porque se o Beira-Rio jogava a favor do Internacional, ou se jogou a favor do Inter no primeiro tempo, já na segunda etapa, depois do empate em 2-2 no finalzinho do primeiro tempo, no segundo tempo, qualquer erro já se ouvia aquela vaia no estádio Beira-Rio. Até que surgiu o terceiro gol do Internacional aí, jogada pela direita, o cruzamento para a área do Maurício e de cabeça o Alan Patrick colocou para a rede, colocando o Inter mais uma vez em vantagem, 3-2 para o Internacional. Assistência belíssima do Maurício para o gol aí do Alan Patrick de cabeça. Até aí tudo bem? Tudo bem no placar, só que aí o Goiás começou a pressionar muito o Internacional, pressionava o Internacional. O Pedro Raul, a 39 do segundo tempo, quase empatou o jogo. O Mano vai ter que corrigir, porque o Inter agora sai para 2 partidas fora de casa contra Botafogo no Rio e contra o Curitiba na capital paranaense. Aliás, contra o Botafogo no Rio, o Pedro Henrique tomou o terceiro cartão amarelo contra o Goiás, então não joga no Rio. Pedro Henrique está fora da partida, mas como o Wanderson entrou bem, deve ser o substituto natural do Pedro Henrique lá no Rio. O Wanderson, portanto, Pedro Henrique fora do jogo lá no Rio de Janeiro. Botafogo e Curitiba fora de casa, os 2 jogos na sequência do Inter. O Inter tentando se segurar o placar 3-2, que era favorável. Tem esse lance do Pedro Raul que acabou errando na cara do Kehler. Aliás, o Kehler fez uma excelente partida, salvou o Inter em determinados momentos. O Inter realmente ganhou a partida, graças também ao Kehler. Depois teve uma falta cobrada pelo Felipe Bastos, bem rente à trave esquerda do gol do Kehler. Até que teve uma confusão já nos acréscimos, uma confusão na linha lateral defensiva direita do Goiás. E aí surgiu o esperto Carlos de Pena. Vou acompanhar aqui, rodar o lance aqui, ó. Carlos de Pena, lateral para o Goiás, cobrança rápida, goleiro Tadeu comeu mosca, marcou a bobeira. O de Pena pegou a bola e acabou colocando para o fundo da rede, 4-2 para o Internacional. Repito aqui, o Inter recupera a segunda posição, havia perdido no sábado à noite, quando o Corinthians bateu em casa o Atlético Paranaense por 2-1. Agora o Inter venceu em casa, recuperou a segunda posição, tem 3 pontos a mais que o segundo colocado. Coringão já jogou na rodada, venceu em casa o Atlético Paranaense por 2-1. Flamengo já jogou na rodada, venceu fora de casa o Cuiabá na Arena Pantanal por 2-1. Fluminense vai jogar ainda. Ele joga hoje, a partir das 6 da tarde, no Maracanã contra o América. O Fluminense pode chegar a 54, se vencer a partida. O Furacão já jogou, o Galo pega o Ceará em casa, a partir das 6 da tarde, e São Paulo e Botafogo jogam entre eles aqui, a partir das 4 horas, lá no Morumbi, em São Paulo. Então o Inter, no momento, tem 9 a menos que o Palmeiras, que joga nessa segunda-feira em Goiânia contra o Atlético Goianiense. O Inter tem, e vai fechar assim a rodada, na segunda posição com 3 pontos a mais que o terceiro colocado, que é o Corinthians com 54. O Fluminense venceu o América, também vai a 54 e assume a terceira posição na tabela. Então, de qualquer forma, o Inter, na pior das hipóteses, vai terminar a rodada na segunda posição e com 3 pontos a mais que o terceiro colocado. Se der tudo certo na rodada, agora nos jogos paralelos, o Inter fecha a rodada com 57 pontos, tendo 11 a mais que o sétimo colocado. E se der um empate, por exemplo, entre Botafogo e São Paulo e Botafogo, o Inter fecha a rodada com 16 pontos a mais que o nono colocado. São 6 vagas diretas para a Libertadores, mais 2 para a pré-Libertadores. Por isso que, para a vaga direta, o adversário do Inter é o Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado. Para a pré-Libertadores, a vaga é definida e o adversário do Inter é o nono colocado. Hoje o Botafogo com 40 pontos na tabela. Grande vitória do Inter, vitória suada do Internacional, que cresce na tabela, chega a 57 pontos. Título, esquece, tá? Eu joguei a toalha faz muito tempo, esquece. Mas o Inter a passos largos para logo garantir matematicamente um lugar na Libertadores, na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Fui, abraço, tchau!